Atos capítulo 15, versículo a partir do 36, tem como título: Paulo e Barnabé se separam. Glória a Deus. A partir do versículo 36, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 36 em diante, diz: Passado alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de que observamos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, o acompanhassem. Paulo, entrando, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles, e não o acompanhara até o fim da missão. Por esse motivo tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu, levando consigo Marcos, e navegaram para Chipre. Versículo 40. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas. Partiu, entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos, e assim passou pela Síria e a Cilícia, encorajando as igrejas. Amém? Até aqui, queridos. Sentai, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, temos aqui uma passagem maravilhosa na qual é narrado um momento de separação entre Paulo e Barnabé, um momento ao qual eram líderes espirituais da igreja primitiva, discípulos, apóstolos, e estavam incumbidos de levar uma mensagem, não só à igreja local daquele lugar, mas às cidades adjacentes que tinham na região, e visitar, sentindo no coração o desejo de visitar por onde haviam passado, por onde haviam evangelizado e abrido igrejas. O Evangelho de Cristo naquele tempo estava em expansão, estava em crescimento, um crescimento constante, avassalador, na qual as pessoas que tinham contato com o cristianismo acabavam se sentindo uma graça tão grande de Deus e abandonavam o judaísmo naquele tempo, a religião mãe existente, a primeira a existir. No entanto, havia judeus convertidos em Cristo Jesus, novos crentes que levavam ali uma esperança através do cristianismo, a qual o Senhor Jesus havia se entregado na cruz do Calvário e trazido a mensagem de boas novas, a mensagem de salvação para a igreja primitiva, como também para a igreja futura, a contemporânea, a qual estamos por esse tempo, vivenciando o amor de Cristo, a palavra do Senhor e uma promessa, uma profecia, uma revelação, que um dia o Senhor há de voltar para arrebatar a igreja, e assim junto aos seus santos e santas se encontrarão no coro celestial, adorando a Deus em espírito e em verdade, adorando a esse Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, provê e opera. E há uma graça maravilhosa de Deus, querido, que nos alcança quando aceitamos a promessa de Jesus. E Deus começa a limpar os nossos olhos. O Evangelho de Jesus começa a abrir a nossa visão espiritual. Você já não começa mais a enxergar o mundo de forma horizontal, mas você começa a enxergar de uma forma vertical quando você se converte para Cristo. E é bem verdade, queridos, que há um grande avivamento em nossa vida espiritual, um momento de transformação ao qual o Senhor Jesus nos lapida, nos transforma, nos resgata do lamaçal do pecado e nos coloca em posição de destaque, posição esta de filhos amados, de queridos. Veja, Jesus nos trata como seus amigos. Veja quão grande é o amor de Deus para conosco, como Deus nos ama de uma forma incondicional. Tanto é que o Senhor Jesus nos traz
um ministério de reconciliação. Jesus veio em busca das ovelhas de Israel que havia se perdido, ovelhas essas hoje remanescentes que estamos aqui também sendo resgatado pela graça de Deus, pelo amor soberano dele, por intermédio de Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo de Deus, que veio para nos resgatar e nos fortalecer. E querido, pensando em dois grandes líderes, como era Paulo, Barnabé, Timóteo também, você vê aqui uma divisão entre eles. Paulo e Barnabé, eles foram companheiros de ministério, unidos em missões poderosas, viajavam levando a palavra de Deus, mas a palavra nos fala que aqui acabou por uma parte decidindo se separarem, mediante João, conhecido como Marcos. Eles achavam que não seria bom que fosse com ele, só que mais lá na frente você vai ver também que Paulo reconhece o ministério de Marcos, que ele tem uma grande importância no Evangelho de Cristo, na igreja do Senhor. Mas neste momento acabaram se separando e cada um seguindo uma direção diferente. Então o que eu estou querendo dizer nesta noite, querido? Acontece na caminhada da fé muitos tropeços em nossas vidas. Acontecem momentos que você pode passar por alguma luta, por alguma dificuldade, por alguém que porventura possa te interpretar de uma forma errônea, que não possa entender a tua visão, está entendendo? Não é que Deus está te julgando, não. Deus não vai ser injusto com você. Claro que Deus é correção e nos corrige, porque o amor de Deus se nos constrange é porque Deus nos ama. E como a irmã falou nesta noite, às vezes Deus permite um cajado, glória a Deus, mas hoje não é cajado não. Jesus está trabalhando em nossas vidas, Deus está trabalhando de uma forma sobrenatural, e eu creio nessa graça, querido, nesse amor de Deus, que nos transforma, que nos lapida, que nos regenera, e que nos faz, aleluia, alcançarmos a provisão de Deus. Então, queridos, Deus ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor. E quando você começa a entender esta promessa de Deus em sua vida, você começa a abrir a visão espiritual. E esta separação entre Paulo e Barnabé, queridos, foi uma separação tão intensa que cada um seguiu caminhos diferentes. Não quer dizer que ficaram brigados, né? Houve apenas um momento de discordância. E nós temos que entender que às vezes Deus dá a visão a um, a outro, sendo na mesma direção do Senhor Jesus. São visões diferentes, mas para a honra e a glória de Deus. Não sendo visão que venha distorcer e deturpar o Evangelho. Temos que ter cuidado, porque hoje também tem muitos falsos profetas, muitos falsos que se dizem profetas, apóstolos de Jesus, e na verdade estão deturpando o Evangelho de Cristo, estão enganando as ovelhas do Senhor Jesus, estão levando a morte espiritual, a doutrinas de demônios, direções erradas. Vemos muitos escândalos acontecendo. Quando você abre uma rede social, de repente você vê escândalos e mais escândalos. Mas eu digo a vocês, não se assombrem, não se assustem, porque tudo isto é cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso que está acontecendo, estamos caminhando para um grande final da vinda do Senhor Jesus. Porque quando a palavra de Deus fala, quando ouvires rumores de guerra entre nações, doenças, a Bíblia fala pestilências no sermão profético lá em Mateus, a lua, a noite tendo sinais nos céus, o dia escurecendo, eclipses lunares, vulcões, terremotos, são sinais, querido, são sinais que Jesus está prestes a vir à sua terra. Estamos vivendo tempos conturbados na terra. Se você observar no nosso Brasil, estamos vivendo uma guerra, não uma guerra militar, mas uma guerra civil, onde milhares de pessoas são mortas. Milhares de pessoas são mortas através do tráfico das drogas,
assalto, a mão armada, mata aquela pessoa de uma forma brutal. Entende isso? Famílias e famílias destruídas, casamentos destruídos, filhos depressivos, homens, pais depressivos, mães depressivas. Muita coisa está acontecendo, querido, no final desse tempo. Mas você tem que ficar atento, que Jesus está voltando. São muitos sinais, muita tribulação na terra. E quando a gente vem para um texto como esse, de Paulo, a gente começa a ver que se entre os santos existia algum tipo de divergência, imagina no mundo secular, imagina você numa empresa, trabalhando em uma indústria, em uma área pública. São muitas cabeças. E eu sempre digo aqui na igreja aos irmãos, onde tem gente, onde tem muitas pessoas, às vezes tem muita confusão também. Onde tem pessoas tem barulho, às vezes tem confusão, são ideias diferentes, são pensamentos diferentes. Mas quando se tem uma devida orientação, um devido mentoreamento, uma capacitação, seja na empresa, na escola, seja na igreja, todos começam a se encaixar em uma visão e começam a seguir aquela visão, aquela direção, e tudo flui perfeitamente. Na obra de Deus também não é diferente. Quando a igreja está alinhada com a palavra de Deus, com a visão da igreja, Deus vai trabalhando de uma forma maravilhosa. E a gente sabe, querido, que muitos são os ataques no dia a dia, na vida do servo de Deus, seja em um passeio, uma viagem que você faça, seja na escola, seja na faculdade, no trabalho onde você trabalha. Enfim, querido, muitos problemas acontecerão ao longo da jornada de nossas vidas. Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E pensando nesta visão a qual o Senhor Jesus nos fala, começamos a entender que enquanto vivemos aqui nesta terra, nesse sistema mundano secular, você verá muitos acontecimentos acontecendo, muitos acontecimentos que acontecem no meio político, no meio da moda, da mídia, no meio familiar. Não precisa muito, de repente você conhece até uma família que vive uma grande tribulação familiar. Talvez você conhece uma pessoa que só vive atribulada, sempre preocupado, sempre com dificuldades. Não precisa ir muito longe, talvez você conheça até mesmo no seu bairro, próximo a você. Então, queridos, deixa eu te falar. Quando você deixa a paz de Deus entrar na tua vida, você começa a abrir a visão espiritual. A visão de reino você começa a abrir e entender, queridos, que Deus tem o melhor para nós. E claro, Jesus falou, como acabaram de falar e citar: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Ei, querido, os problemas vão continuar, mesmo que você aceite a Cristo, mas a diferença é outra. Jesus te dará sabedoria, te dará discernimento, te dará estratégias, armas espirituais para você vencer os problemas, a adversidade do dia a dia. Jesus trabalhará na sua vida com sabedoria. Ele vai abrir a tua visão e te mostrar: esta pessoa é de Deus, esta pessoa não é. Essa direção Deus se agrada, esta Deus não se agrada. Eita, Deus está me mostrando que se eu for por este caminho, meu Deus, vai ter alguma complicação lá na frente. Quantas vezes o Espírito Santo fala a você: não vai por aquele lugar? Eu creio que você já teve essa experiência. E de repente você não ia, não foi até aquele lugar, e de repente você ficou sabendo que algo aconteceu lá. Jesus nos chama para sermos espirituais. Deus deixou através do Espírito Santo e promessa de Jesus os dons espirituais para nós. Uns vão desenvolver mais os dons espirituais por ser sensível ao Espírito Santo, e outros não. Mas deixa eu te falar, a verdade é que você já teve alguma experiência espiritual, seja ela por mais simples que possa parecer, ou talvez mais sobrenatural, com mais intensidade. Jesus está te despertando. Jesus quer trabalhar na tua vida de uma forma sobrenatural. Ei, crente, não te preocupa se estão te apontando.
Não te preocupa se estão falando de ti. Ei, descansa. Deus é Deus de justiça na tua vida. É Deus que te justifica 24 horas. Talvez alguém olhe para ti de uma forma atravessada e diz: eu não aguento aquele crente, eu não suporto a vida daquele casal, eu não suporto como aquela pessoa está prosperando, como aquela pessoa está trabalhando. Ei, crente, descansa, entrega tão somente na presença de Deus, porque Deus é Deus de justiça na tua vida. Por mais que você seja perseguido, defamado, caluniado, mas se tu está na posição, ei, descansa, descansa, porque nesta peleja não tereis que lutar. Deus está no controle da tua vida, Deus está trabalhando na sua vida 24 horas. Eita glória, Jesus está trabalhando em ti, crente. Tu vai mais longe, tu vai vencer. Você vai mais longe. Olha para o teu irmão com carinho e olha com um olhar de profeta e diga assim: você vai mais longe. Pode profetizar para o teu irmão: você vai mais longe, você vai mais longe. Prepara-te, porque é Deus que está contigo. Deus sempre deu livramento ao povo de Israel. Às vezes Deus permitia Israel sofrer um pouquinho, levar um acocho pela desobediência daquele povo, mas depois Deus se movia de íntima compaixão e mandava o profeta ir lá pastorear o povo, arrebanhá-lo e botar no caminho certo que deveria se andar. E ali Deus começa a trabalhar no nome de Jesus, porque Deus tem uma promessa em nossas vidas, querido. Temos uma promessa, somos filhos do Rei, do Deus Todo-Poderoso. Então não te preocupa, porque você é filho do Rei, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle. Por mais confuso que possa parecer as direções de nossa vida, querido, Deus está no controle. Deus está trabalhando em nossas vidas. Então não te preocupa. Muitas vezes levamos muitas pancadas na nossa caminhada da fé, na nossa caminhada profissional, familiar. Está entendendo? E essas feridas muitas vezes nos marcam. Mas você não pode deixar esta ferida ser maior que o teu Deus. Você não pode deixar que esta ferida te pare na caminhada da fé. Às vezes alguém te afrontou, falou mal de ti. Libera perdão para essa pessoa. Aleluia. Libera perdão, vai até ela e libera perdão, eu te perdoo. Eu decidi perdoar porque é uma escolha minha. Perdão não é sentimento, queridos. Perdão é uma decisão de escolha. Eu decidi perdoar. Você vai, libera o perdão e segue em frente no nome de Jesus. Perdoar não significa conviver, voltar a conviver. Tem pessoas que acham. Não é, querido. Não adianta mais conviver com aquela pessoa que te afrontou, que te machucou. Libera perdão, se reconcilia com ela, mas deixa ela seguir a vida dela e segue a tua, porque Deus tem uma promessa na sua vida. Porque se voltar a conviver ambos juntos, possivelmente vai acontecer uma nova contenda. Então, querido, contenda deixa só para o capeta para lá, né? Deixa Deus trabalhar em nossas vidas. Deixa Deus operar. Porque Ele tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Deus quer fazer algo novo. Deus quer dar novas direções. Ei, crente, não tenha medo das novas direções, não. Deus está dando nova direção para a igreja aqui. Deus está dando nova direção para a crente que está aqui, queridos. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de mudar, seja o espaço geográfico, seja de bairro, seja alguma direção da tua vida. Não tenha medo de mudar. Se está te incomodando, você não está conseguindo alcançar aquilo que Deus está operando na tua vida, muda a posição, muda a postura, muda a direção, muda até mesmo o lugar, não sei. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Deus está falando com um crente aqui nesta noite. Ei, não fica acomodado não, muda de lugar, muda de direção, porque quero eu trabalhar por completo em tua vida, quero eu fazer algo novo, quero eu operar sobre ti uma nova direção. Oh, quero eu trabalhar em ti. O teu chamado, o teu ministério não pode parar. És homem de Deus, mulher de Deus. Deus quer trabalhar na tua vida, igreja. Não permita que a palavra contrária, que o olhar de inveja, que a perseguição te derrube e te acabe o teu ministério, o teu chamado.
mas persevera na presença de Deus, porque Deus quer fazer coisa nova. Eita Deus, não sei porquê, mas Deus me deu esta palavra nesta noite. Não tenha medo da mudança. Oh, glória a Deus. Olha para o teu irmão com carinho e diga essa palavra. Não tenha medo da mudança. Oh, remasso, não tenha medo da mudança. Mudança traz experiências novas, mudança nos aprimora, mudança nos fortalece, e eu creio que Deus está trabalhando na vida de crente neste lugar. Deus está trabalhando, aleluia. Deus está ministrando uma palavra nova sobre a tua vida, porque Ele quer operar o melhor para ti, crente. Prepara que Deus está no controle da tua vida. Deus quer trabalhar por completo. Deus quer te restaurar, te regenerar, sarar as feridas. Deus quer fazer algo novo em tua vida. Então não olha para o passado mais, porque o passado não te pertence. Deus quer fazer uma nova história a partir de hoje. Deus quer escrever uma nova história. Hoje vira-se uma nova página da tua vida, da tua história. Prepara, recebe nesta noite, porque é profético. Eu libero esta palavra profética para a tua vida, uma palavra de renovo, de esperança, uma nova história em tua vida. Deus está escrevendo, Deus está fazendo uma nova trajetória para ti, vencer em Cristo Jesus e dar testemunho de vitórias. Prepara um culto de ação de graças, porque eu creio que tem resposta vindo na tua vida, sim. Tem resposta de Deus na tua vida, sim. Deus está tirando uma grande dúvida de crente neste lugar, nesta noite, porque às vezes a dúvida bate, a preocupação. Meu Deus, qual a direção eu vou tomar? Meu Deus, eu vou para onde? Ei, terra, descansa na minha presença. Sou eu Deus de direção na tua vida. Sou eu Deus que estou te dando a direção. Não temas, não tenha medo, persevera na minha presença, porque Deus está abrindo o teu discernimento, a tua visão nesta noite. Deus está trabalhando, crente. Deus está trabalhando na tua vida. Prepara para avançar mais no nome de Jesus. Aleluias. Então, queridos, Paulo seguiu em frente, Barnabé também. E mais na frente eles se encontraram. Foi sarada as feridas entre eles. E feridas, querido, não tratadas, elas viram prisões emocionais. Lá em Salmos 147:3 diz: Deus cura os quebrantados de coração. Aleluia. Quando você é quebrantado de coração, há um agir sobrenatural de Deus na tua vida. O Espírito Santo, ele vem ministrando em ti, ele vem te fortalecendo, ele vem te dando a direção a qual você precisa. Às vezes a gente vê uma pessoa sofre tanto, às vezes passa um processo tão grande, e de repente ela está de pé normal, seguindo em frente, e às vezes as pessoas perguntam: por que fulano passa tanta luta e não parece que está passando? Porque é quebrantado de coração. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus se agrada daquele que é quebrantado no coração. Há um agir maior, sobrenatural da parte de Deus na vida de quem é quebrantado, querido. Aquele que deixa ser ministrado pelo Espírito Santo, que discerne das coisas espirituais, querido, avança mais, tem mais provisão de Deus. É bem verdade, claro, tem irmãos que às vezes tem mais bênçãos, Deus opera mais, porque Ele se entrega mais, porque Ele deixa o agir do Espírito Santo. E nesta caminhada da fé, querido, a gente vai aprendendo. A cada tempo a gente vai subindo um degrau a mais, e nunca termina esse degrau, porque a nossa vida espiritual, ministerial nessa terra, é como se fosse uma maratona. Você está em constante movimento. É como o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está sempre em movimento. Lá em Gênesis capítulo 1 fala, no início, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Ele estava em constante movimento desde o início. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus, querido, não para. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele persevera.
mesmo passando luta, prova, mesmo sendo vítima de injustiça na vida dele, ele não para, porque ele tem o Espírito Santo, ele está em constante movimento. Você está entendendo isso, crente? Você não pode parar, você tem que prosseguir, você tem que seguir em frente. Ei, independente da luta, siga em frente, não para. Deus está falando contigo hoje. Te levanta, desta luta, desta prova. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Não tenha medo deste gigante, porque hoje cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Cai por terra a tempestade, o vendaval, o gigante que se levantou contra a tua vida está caindo por terra em nome de Jesus. Recebe, porque é profético. Recebe, porque é profético para a tua vida. Eu libero esta palavra na tua vida em nome de Jesus. Seja muito abençoado por Deus. Seja muito abençoado, sim. Deus está te honrando nesta sociedade. Então somente fica na posição e descansa, porque Deus é Deus de justiça na tua vida e está te honrando, está trazendo direção para a tua vida em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, nem toda separação é o fim. Não é o fim de um propósito de Deus em sua vida. Às vezes tem pessoas que têm um emocional tão abalado, e a gente entende, é ser humano. Deus nos fez ser humanos, falhos, limitados, para reconhecermos que precisamos da misericórdia dele 24 horas sobre nossas vidas. Por isso, Deus permite, não que Ele queira, que nós tenhamos aflições neste mundo, para reconhecermos que precisamos de Deus, reconhecermos a sua soberania, o seu amor e nos voltarmos para Ele. Então não tenha medo de passar pelos processos. Tem pessoa que tem um emocional tão abalado que às vezes quando passa por uma crise financeira ou pelo término de um casamento ou algo diferente, você vê que aquela pessoa às vezes até quer tirar a sua própria vida, como a gente vê nos jornais, em redes sociais. Já vi muitas reportagens assim de pessoas, empresários que passam por dívidas, pessoas que não aceitam o término de um relacionamento e se suicidam. Não é o fim, queridos. Não é o fim. É doloroso, mas Deus é soberano para restaurar. Deus é soberano para abençoar. E você tem o direito de refazer a sua vida e seguir em frente, porque quem te justifica é Deus. É Deus que te fortalece. E você deve entender que Deus tem um propósito em sua vida. Você não pode deixar que as coisas do mundo te abalem de uma forma tal que você esqueça do seu propósito que Deus tem para você, do seu chamado. Porque o inimigo ele vai atentar justamente quem tem chamado. Escreve aí na tua agenda. Você que tem um chamado, o inimigo sempre vai tentar de alguma forma te distrair. Mas você é espiritual e discerne das coisas espirituais. Você entende que Deus ele tem um chamado grande, e você não vai permitir que o inimigo roube o que é teu por direito, porque você é separado, escolhido do Senhor. Você é ungido pelo Senhor Jesus, e Deus vai fazer coisa grande sobre a tua vida. Deus vai operar de uma forma sobrenatural. Então deixa eu te falar nesta noite. Assuma o leme deste barco a qual você está. É pela graça de Deus. Deixa Deus ministrar na tua vida, não preocupa, porque Deus ele se responsabiliza. Mesmo ferido, abatido, triste, com dúvidas, porque dúvidas vêm, querido. Acontece na caminhada cristã. Dúvidas vêm. Meu Deus, será que realmente tem um chamado na igreja? Porque está tudo estranho para mim? Será que esse negócio, o Senhor está no lugar, neste trabalho meu, nesta nova profissão, neste novo empreendimento, neste comércio? Não tenha dúvidas, Deus está no controle. Apresenta-te somente na presença de Deus e consagra ao Senhor, porque Deus está trabalhando, Deus está te abençoando, Deus vai prover mais na tua vida, e você vai dar um testemunho da ação eficaz de Deus sobre a tua vida, sim, crente. Prepara para avançar mais.
Seja forte, persistente. Temos grandes homens na fé, na Bíblia. Você vê o profeta Daniel perseguido, apontado, mas um homem que orava 3 vezes ao dia. Ele não desistiu de orar, mesmo sabendo, quando foi feito o decreto, que o homem que fizesse algum tipo de petição durante 30 dias, a não ser ao rei Dário, e se fosse a outro Deus, seria atirado na cova dos leões. Tudo isso, armação para pegar Daniel, porque sabia que Daniel era fiel ao Senhor. E veja como é bom sermos fiel a Deus, porque Deus honra, mesmo na cova do leão. Deus honrou Daniel, deu livramento, deu vitória a ele, e os seus inimigos foram lançados na cova. E a Bíblia fala que não deu tempo nem de chegar no chão, os leões avançaram e os ossos foram esmigalhados. Deus honra servo de Deus nesta terra. Deus honra servo de Deus nesta terra. Receba, crente. Deus honra servo de Deus nesta terra. Deus está honrando o crente aqui neste lugar, nesta noite. Deus é Deus de justiça, de honra na tua vida. Deus conhece o teu deitar, o teu levantar, a tua preocupação, a tua lágrima na madrugada, a preocupação durante a noite, quando você estava preocupado dentro da tua casa. Ei, crente, Deus tem visto. Deus tem visto a aflição do teu coração. Deus tem visto a tua preocupação. Ei, descansa. Deus está no controle da sua vida. Não te preocupa. O Senhor não tem te abençoado, não tem te fortalecido, talvez no pouco, mas é no pouco que Deus vai te exaltar, é no pouco que Deus vai te honrar, e grande será a bênção futura sobre a tua vida. Te prepara para avançar mais, te prepara para dar testemunho, prepara a tua ferramenta, afia ela, porque Deus vai te usar nesta terra, com unção, com força, com poder, direto da glória de Deus. Deus vai trabalhar no teu ministério. Recebe esta palavra nesta noite, recebe essa injeção de ânimo espiritual. Seja forte, seja firme, não se dobre ao sistema deste mundo, não se dobre aos homens desta terra, mas tão somente dobre-se ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus irá te dar estratégia, te dará sabedoria, te dará a direção a qual você precisa. Então te prepara, te prepara. Há uma unção de Deus neste lugar. Deus está te visitando com uma unção profética. Deus está te abrindo a visão. Não temas, tão somente persevera por esta semana, porque Deus é Deus de resposta à tua oração nesta semana, crente. Te prepara em nome do Senhor Jesus. Recebe esta palavra nesta noite em nome de Jesus. E uma salva de palmas ao nosso Deus, e você diz amém. Glória a Deus. Prepara, crente. Deus tem algo novo para a tua vida, viu? Deus tem algo novo. Por esse dia Deus está tocando aqui neste lugar. Há um agir do Espírito Santo por esses dias. Começamos a campanha nas quinta-feira, tremendo. Semana que vem, quinta-feira, essa semana, né? Quinta-feira vai ser o 3º dia da campanha. Traga seu pedido de oração. Estamos consagrando a Deus e apresentando. Deus está dando resposta a crente por esses dias. Quinta-feira temos um novo pregador. Está vindo aí a missionária para estar pregando. Missionária Hilda lá de Garanhuns. Vai ser uma bênção. Prepara. Deus está no controle. Jesus está trabalhando, queridos. Há um agir sobrenatural neste lugar. Há um agir de Deus na tua vida. E você não pode desistir das tuas bênçãos. Você tem que lutar. Joelho no chão, oração, jejum, clamar e pedir a Deus. Porque eu creio que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Descanse. Então somente descanse na presença de Deus, que Ele está no controle, queridos. Glória a Deus. Amém.